Que bom que você veio. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Mostra os dentes, mostra a gengiva. Mostra aí o que você tiver. Fala com ele, que bom que você veio. Olha, é um tempo bem gostoso para nós estarmos juntos. Eu vou ministrar uma palavra hoje de manhã. Eu falei sobre isso e eu vou dizer para você. Tem tão pouco a ver com o Natal. Ou talvez tenha tudo a ver. Mas eu vou falar um pouco mais dirigido aos homens hoje. Então você, mulher que veio, fala, glória a Deus. Fala mesmo, Senhor, porque esses homens estão precisando. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 9. Capítulo 9. Muito obrigado, querido. Nós vamos ler o versículo 6. Obrigado. Quem achou diz amém, quem não achou diz tribulação. Quem não tem Bíblia diz socorro. Help me, please. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, ela é viva e eficaz, que ela possa ser específica para nós, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o melhor do céu. Jesus é o melhor que havia no céu. Quando Deus queria enviar um presente para a humanidade, Ele não enviou a canção do céu. Ele não enviou a música do céu. Ele enviou o motivo da canção. Ele enviou o motivo da adoração. Ele enviou Jesus. Você já foi a uma festa em que você quis dar um presente e você pensou, que presente eu vou dar para essa pessoa? Ele é rico demais, ele tem dinheiro demais. Uma vez eu fui convidado para uma festa de aniversário e era um povo assim abastado, um povo próspero, tipo nós mesmos, talvez um pouquinho mais. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que nós vamos levar? Na época tinha uma bonequinha que estava na moda, e nós ficamos pensando, essa boneca é um bom presente. Era uma boneca bonitinha, e era realmente um bom presente, ela não era muito barata. E quando nós chegamos lá, o brinde que eles estavam dando no aniversário era aquela bonequinha. Todo mundo que ia ganhava uma bonequinha daquela. Falei, meu Deus, coisa triste dar presente para quem não precisa. E é interessante que Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. E, de repente, nós vamos oferecer alguma coisa a Deus. O que é que Deus deseja? Ele deseja que nós sejamos encontrados nele. Ele deseja olhar para nós e encontrar Jesus. Você sabe, querido, que quando Deus olha para nós, Ele não vê o William e fala, poxa, esse cara é boa pessoa. Ele não olha para o outro e diz, esse não tão bom. Não, Ele olha para nós, ou Ele vê Adão, ou Ele vê Cristo. E o que Ele procura em nós é o Senhor Jesus. E quando Ele encontra Jesus em nós, com Ele vem toda a nossa adoração, nosso louvor, o nosso melhor. A palavra do Senhor diz que Deus mandou um presente para a humanidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus veio para trazer uma mudança tão profunda na humanidade. E Ele veio para fazer uma diferença substancial e permanente. E eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre uma coisa que é figurativa. A palavra do Senhor diz que Jesus foi tentado lá no deserto, que Jesus foi tentado pelo diabo. Agora, imagine, você pode imaginar, bom, um pouco antes,
Você já imaginou se Eva não caísse na tentação? Você já imaginou se, ou melhor, se Eva, depois de comer o fruto, ela oferecesse para Adão, e Adão dissesse, não, não, Eva, de jeito nenhum, Deus disse que não. Você já imaginou o que aconteceria se a Eva comesse do fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal? Hoje todos nós já sabemos o que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem já pensou que o fruto do conhecimento do bem e do mal era uma maçã? Pois é, a gente já sabe hoje que é um coco, né? Porque a Bíblia diz que Eva tomou e comeu. Estou brincando. Bom, nós não sabemos qual é o fruto. Bom, mas interessante que, imagine que Eva toma o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela come, e Adão diz, não, eu não quero. O que aconteceria? O que aconteceria com a humanidade? Eu queria fazer uma reflexão com você hoje. Jesus foi tentado no deserto. Agora imagine se Jesus tivesse vindo da terra, com todos os seus atributos divinos. Se Jesus tivesse vindo, não vestido de homem, mas tivesse vindo com a impossibilidade de cair. Deus não pode ser tentado pelo mal, mas Jesus veio para ser tentado. Jesus veio como homem, ele veio como o homem perfeito, ele veio como o último Adão. E ele veio com a possibilidade real de cair. Se Jesus não tivesse uma possibilidade real de cair, se a tentação não fosse tentação para Jesus, eu digo para você que talvez lá no deserto o diabo ia falar, eu não vou nessa tentação não, porque eu já sei que ele não cai mesmo. Na verdade, Jesus estaria num teatro, porque se Jesus nem pode cair, não seria tentação, seria até um engano. Mas sabe, queridos, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, eu posso imaginar a aflição do diabo pensando, que azar, ele não é casado. Onde está a sua Eva? Bom, não está escrito isso na Bíblia, eu não estou dizendo que seja assim. Mas estou dizendo que talvez o diabo pudesse perguntar, onde está a sua Eva? Porque como foi que o diabo derrubou Adão? Foi tentando Eva. Eva comeu do fruto e deu ao seu marido. Agora, quando Jesus foi tentado e não pecou, a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, ele teve uma lança que entrou do seu lado. E ali onde saiu água e sangue, simbolicamente, é o nascimento, preste atenção, irmão, simbolicamente é o nascimento da igreja. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, também a igreja, como que sai do lado de Jesus. Assim como Adão foi ferido para que Eva pudesse ser gerada, também Jesus da mesma maneira. E agora, Jesus, por não cair, ele colocou a igreja toda sob proteção. Agora pense comigo, toda a igreja tem muitas vezes errado. Você já pecou, irmão? Já cometeu pecado? Você como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, você peca muitas vezes. Mas o fato de Jesus não ter pecado, ele mantém você debaixo de um lugar de autoridade e de segurança. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque o nome de Jesus nos dá cobertura espiritual. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os homens. Lembrando que Jesus veio para que nós tivéssemos não apenas um dia de celebração abençoado, mas que nós tivéssemos uma vida abençoada. A vinda de Jesus não foi para ter um aniversário poderoso. Não foi para que tivesse Chester na sua casa no dia 25 de dezembro, que nós comemoramos. É claro que comemoramos o evento e não a data, porque não é essa data. Mas Jesus não veio para que tivesse pernil, para que tivesse Chester. Ele veio para ser o príncipe da paz, para que na sua casa tenha paz. Ele veio para transformar a sua história. Ele veio para restaurar os homens, para que nós sejamos como o último Adão, porque nós estamos em Cristo. Agora, olha o que a Bíblia diz. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. É interessante, a Bíblia não diz que o pecado entrou por uma mulher. A Bíblia diz que Eva pecou, que a mulher pecou. Mas a Bíblia não diz que o pecado entrou no mundo por uma mulher. Mas diz lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Se você pegar esse texto também aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Eu estou querendo dizer que o homem é proteção para a sua casa e para a sua família. Eu estou querendo dizer que o homem é autoridade espiritual para proteger a sua casa e a sua família. Nós estamos vivendo um tempo de inversão. E nessa celebração do nascimento de Jesus, eu queria lembrar os irmãos que muitos de nós estamos reclamando da presença de Deus na nossa casa. E se nós não obedecemos princípios de Deus, nós podemos perder o melhor que Deus tem para nós, o melhor para a família. Nós estamos vendo o diabo trabalhando para que haja uma inversão. E às vezes as mulheres estão inconformadas com aquele lugar de proteção, de cobertura espiritual. Mas o homem tem a responsabilidade de ser proteção espiritual para a sua casa. Se Eva não tivesse pecado, ou melhor, se Adão não tivesse pecado, talvez nós não teríamos vivido o que estamos vivendo, porque Deus entregou a autoridade para Adão e não para Eva. Quando Deus vem no paraíso, ele diz: Adão, onde estás? Adão disse: eu me escondi porque temi, porque estava nu. Deus diz: quem te mostrou que estava nu? Você comeu do fruto que eu te disse para não comer? A mulher que o Senhor me deu. Mas na realidade Deus não perguntou para Eva: Eva, onde você está? Ele não diz para Eva: por que você comeu desse fruto se eu te proibi? Ele foi diretamente a Adão, porque Adão era a autoridade. Irmãos, o mundo tem passado por um tempo muito difícil, está perdendo a referência, mas hoje as famílias estão carentes de homens de Deus que se levantem para ser proteção espiritual para a sua casa. A palavra do Senhor diz que toda vez que o homem pisa na bola, a família sofre. Toda vez que o homem não reconhece o seu lugar de autoridade espiritual, a família sofre. Agora, quando a Bíblia mostra o homem neste lugar para proteger a família, ele protege a família dos inimigos lá fora e protege também, a começar da sua esposa emocionalmente. Você sabe que as mulheres não se casam para ter uma proteção meramente financeira. Não, elas querem uma proteção emocional. Como é que um homem protege a sua esposa? Jesus, ele disse assim: eu quero que vocês amem a sua esposa como eu amo a minha igreja. Será que Jesus ama a igreja porque a igreja mereceu? Será que Jesus ama a igreja porque a igreja não tem erro? Será que Jesus ama a igreja porque a igreja não pisa na bola? Não, Jesus ama a igreja porque ele decidiu amá-la. Agora, como você protege a sua esposa? Os homens protegem a sua esposa quando eles decidem que ela é importante, e eles começam a investir na sua casa e na sua família, e tiram os olhos de si mesmos. O homem protege a sua família quando ele decide que ele vai proteger a mulher emocionalmente. Então, há algum tempo atrás, Deus me deu uma palavra muito interessante, eu tenho repetido em alguns casamentos. Eu tenho dito para as pessoas: toda mulher deseja ser esperada no altar. Toda moça nasce sonhando em ser esperada no altar. E elas querem receber, até porque o casamento é um símbolo de uma realidade espiritual, elas querem receber um anel, que uma moça não quer comprar. Quem usa este anel, penhor da aliança, o que nós chamamos comumente de aliança, usa esse anel, mas não quer comprar. É mais que uma joia, é mais que um adorno. É símbolo da nossa fé. E as moças, as mulheres desejam ganhar esta aliança. Quando elas ganham esta aliança, elas são vestidas de honra. Porque a Bíblia diz que digno de honra dentre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, quando uma mulher se casa, ela ganha respeito. O pai dela a respeita, os irmãos dela a respeitam, ela não é mais a mesma pessoa.
Quando ela entra na casa dos pais, ela entra diferente, ela é uma mulher casada. Ela está debaixo de uma proteção. É por isso que as mulheres, elas ficam muito magoadas e muito sentidas quando o homem trata a mulher mal na frente da sua família. Quando trata a esposa mal, quando fala rispidamente com ela, é na frente da família. Tem duas coisas que separam o homem grosseiro de um homem gentil, de um gentleman, de um cavaleiro. Um cavalheiro, ele é alguém muito especial, e às vezes as coisas que o separam são muito poucas. Na verdade, eu poderia dizer 3 coisas, falei de manhã 3 coisas, né? A primeira coisa, sabe o que faz um grande diferencial entre muitos homens? É o homem que abre a porta do carro para sua esposa. Vai ser fácil assim lá longe, não é verdade? Mas os homens, quando abrem a porta do carro para a esposa, ele é um homem diferenciado. É a primeira coisa. Quando o homem abre a porta do carro, ele é um homem diferenciado. Mas por que os homens não abrem a porta do carro para a esposa? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o homem não abre a porta do carro, porque ele tem vergonha. Às vezes o homem não tem vergonha de ser rude, mas tem vergonha de abrir a porta e dizer: entra você, é a pessoa importante para mim, eu quero te honrar. O segundo motivo é porque as mulheres não esperam. Elas vêm com aquela sacola, aquelas bolsas, naquele salto, e abrem com o pé. Elas não esperam os maridos abrirem. Se você quer um homem romântico, chega na porta, para e fica esperando. Agora, se o seu marido for distraído, a hora que ele ligar o carro, você bate na janela, senão ele te deixa lá. Fala: amor, estou esperando você abrir a porta para mim. Bom, a primeira coisa é abrir a porta do carro, é muito pouco. A segunda coisa é você puxar a cadeira para sua esposa sentar num restaurante ou até na sua casa. Puxa a cadeira. Não vai fazer pegadinha, não é? Nada disso. Não é engraçado. Puxa a cadeira. Porque não tem coisa mais chata do que você chegar no restaurante e às vezes uma outra pessoa puxar a cadeira. A gente percebe o tanto que a gente dá uma nota quando o nosso casamento está perdendo e a gente vê outras pessoas fazendo, às vezes, para a nossa esposa. Eu já contei para os irmãos que um dia um irmão falou com a minha esposa: meu Deus, como o seu pé é bonito. Gente, eu nem sabia que ela tinha pé até essa oportunidade. Para mim, ela estava equilibrando em cima de alguma... Não sabia. Mas quando eu olhei para o pé da minha esposa, realmente estava bonito, numa sandália cara. Até fiquei chateado com o preço daquela sandália. Sabe que às vezes você não está vendo quem você tem perto de você? Porque tem gente que está cobiçando o Fusca dos outros com um carrão na garagem. Olhe para a sua casa. Deus quer levantar... Deus nos enviou Jesus para que nós tivéssemos uma família abençoada. Sabe onde as famílias serão abençoadas? Onde os homens pararem de se omitir. Quando os homens reconhecerem que eles são como autoridade espiritual. Hoje a mensagem que tem tocado no Brasil é a mensagem de paternidade espiritual. Sabe por quê? Porque os homens precisam se lembrar quem eles são em Deus. Então a primeira coisa que você faz, você abre a porta. A segunda coisa, você puxa a cadeira. E a terceira coisa, não seja ríspido com as palavras. Não fale duramente com a sua esposa na presença de ninguém. Não fale rispidamente com a sua esposa na presença da sua sogra. Porque você é a fonte da honra da sua esposa. Toda vez que o homem é rude com a esposa, é como se ele a despisse em público. Porque ele tira de sobre ela o seu manto de honra. Então, você já viu as mulheres ficarem tão tristes, até o ponto de chegar uma hora que elas não reclamam mais porque acostumaram com o homem ser rude, mas elas foram perdendo a graça com o relacionamento? Tá bom, irmãos, eu já percebi pela careta, muita gente perguntando: que mensagem de Natal esquisita. Eu sei, está esquisito mesmo. Mas eu acordei com vontade de bater nos homens, então, estou brincando, Deus tem falado isso ao meu coração, eu estou com muita vontade de falar. Deus tem falado muito ao meu coração, que a igreja investe em mulheres, mulheres de oração, mulheres de Deus, mulheres que honram, e que os homens, que são o pilar para Deus abençoar a vida das famílias, têm muitas vezes deixado de ouvir que é eles que Deus vai usar. Os ministérios das mulheres não fluem se os homens não permitirem.
As mulheres vão sendo convencidas, porque a Bíblia diz, para ela será o teu desejo e ela te dominará. Se o homem não tem vida com Deus, a esposa dificilmente tem oportunidade. Mesmo quando ela luta. Olha, eu vou dizer para você uma coisa terrível aqui. É melhor um homem incrédulo para uma mulher crente, do que um crente morno para uma mulher crente. Um homem incrédulo influencia menos a vida espiritual da mulher, do que um crente crítico na igreja, morno, canseira, influencia mais. O crente crítico, morno, canseira, ele chega em casa e ele fala mal do evangelho, ele fala mal da igreja, ele fala mal do ministério da esposa dele, ele fala mal de tudo. E a mulher começa a pensar, você sabe que ele tem razão, está atrapalhando nosso casamento. E ele usa até versículo, ele usa a Bíblia toda. Agora o ímpio, o homem que não teme a Deus, ele chega em casa e fala mal do evangelho, a mulher fala, é o diabo levantando na vida dele, mas ele ainda vai ser um grande homem de Deus, ele ainda vai ser crente, isso aí vai mudar. Mas quando já é, você fala, como é que eu vou fazer com esse homem? Que luta é essa? Jesus veio para restaurar o que nós somos em Adão. Nós não queremos um final de ano com festa, e um ano inteiro com tristeza em casa. Nós não queremos um final do ano com luzinha piscando e o resto em trevas. Nós queremos um ano cheio da bênção de Deus. E Deus precisa iluminar o coração dos homens. Deus precisa iluminar o coração dos homens. Porque o homem, a menina aprende a ser menina olhando para o pai. Ela diz, eu quero me casar com um homem assim. O menino aprende a ser menino olhando para o pai, não é olhando para a mãe. Ele olha para o pai e diz, eu quero ser igual ao meu pai. E a menina diz, eu quero casar com um homem assim. Eu ouvi uma história interessante. Bom, antes de eu falar sobre isso, me lembra, pastor Sandro, da história que eu ouvi. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz que Noé saiu da bênção, saiu da arca da salvação de Deus, plantou uma vinha, e depois que ele plantou a vinha, a Bíblia diz que ele comeu do fruto, ele fez um vinho, e ele se embriagou, e pela primeira vez, os filhos dele viram Noé, despido de honra, despido de autoridade, e Cão viu e falou com seus irmãos. E a Bíblia diz que os filhos sofreram consequência. Cão e Canaã, neto de Noé, foram amaldiçoados. A terra nem tinha sido reinaugurada e já tinha 1/3 da terra debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque um homem de Deus se despiu da sua autoridade. Não tem coisa mais triste do que quando os homens perdem o sentimento e o sentido da autoridade. A palavra do Senhor diz que o valente está na casa e de repente vem o mais valente do que ele e amarra o valente e ele saqueia todos os seus bens. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Imagine você estar entrando em casa e de repente você está na porta da sua casa, portão aberto, portão da garagem, e entra alguém junto com você e coloca um revólver em você. Diz, olha, fecha o portão e nós vamos entrar na sua casa. Ele entra na sua casa e amarra você. Você já imaginou isso? Eu acho que todo homem já passou um pesadelo desse na mente dele. Você amarrado e a sua esposa à mercê de bandido, seus filhos à mercê de bandido. Eu acho que a pior coisa que um homem pode acontecer com um homem é estar amarrado dentro de casa. Só que nós, às vezes, permitimos ficar amarrados espiritualmente, emocionalmente. Alguns homens amarrados no pecado. Hoje, eu já falei sobre isso há poucos dias, mas é muito comum nós estarmos amarrados em pornografia. Pornografia se tornou uma coisa muito democrático. Está fácil para todo mundo. Então, muitos homens com problemas nessa área. As mulheres nem tanto. Infelizmente, mulheres têm, às vezes, entrado em salas de bate-papo, é terrível também, porque pornografia não é só visual, também é auditiva. Pornografia também se faz através da conversa.
E sabe, queridos, o que acontece? É que estes homens feridos estão amarrados espiritualmente. E a Bíblia diz que se o homem estiver amarrado, Satanás pode atacar a família dele. Um homem amarrado espiritualmente deixa a família dele à mercê do inimigo. Um homem amarrado, neutralizado espiritualmente, um homem que desistiu, ele apenas congrega, ele vem na igreja, mas ele desistiu da vida cristã, ele desistiu de servir, ele desistiu de Deus, ele desistiu dele mesmo, e apenas está vindo à igreja para ver se ele consegue ir para o céu. Infelizmente, meu querido irmão, você está deixando a sua casa à mercê do inimigo. Deus não te chamou para isso, Deus não chamou para as ervas ficarem na frente, administrando e dizendo o que fazer. Ele nos chamou para sermos homens de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio e o governo estava sobre os seus ombros. Ele veio para ser o último Adão, e ele veio para restaurar. E para restaurar o universo, e para restaurar o planeta, ele precisa restaurar a autoridade dos homens, para que as casas tenham todo ano, todo dia tenha Natal para ser celebrado. Jesus nasceu não apenas em Belém, mas nasceu na minha história, nasceu no meu coração, nasceu na minha casa, nasceu na minha vida, e nesta casa tem a presença do Senhor. Nós queremos celebrar que Jesus entrou definitivamente na nossa história. Nós queremos celebrar que Ele entrou para não sair mais. Nós queremos celebrar que os nossos casamentos, os nossos lares serão abençoados. E para nós celebrarmos esse tipo de vida, nós temos que celebrar homens do altar de Deus. Chega dessa história de mulheres de oração. Nós podemos ter mulheres de oração e queremos. As mulheres são sábias, são santas, são cheias do Espírito Santo, elas edificam a sua casa. Parabéns às mulheres. Mas a ênfase que a igreja precisa dar é que os homens são autoridade espiritual. É que os homens têm que administrar, que governar a sua casa, e serão tremendamente usados por Deus. Os homens precisam ser despertados, para que eles possam assumir de novo o lugar que pertence a eles. E quando você assumir este lugar, eu tenho certeza que você vai experimentar o melhor de Deus. Agora, você sabe, queridos irmãos, que existe no nosso contexto, existe no contexto de queda humana, porque o pecado entrou por um homem, mas atingiu toda a raça humana. Existe uma tendência de que as mulheres não queiram permitir que os maridos sejam autoridade espiritual. Às vezes a mulher acha gostoso mandar. Só é gostoso no começo. Quando o marido chega e fala, você que decide, você resolve. Quando ele te entrega o salário dele todo e fala assim, pode comprar o que você quiser, é bom demais. Você está recém-casado, você vai ao supermercado, entra no supermercado e compra tudo que você quis comprar, sua mãe não deixou. Você joga bis no carrinho, você joga leite condensado, biscoito. Você passa pelo pacote de arroz e fala, nem pensar. Você compra aquele sanduíche pronto, lasanha de micro-ondas, fala, agora eu vou viver a vida do jeito que eu mereço. Chega com aquele carrinho abarrotado. E aí depois vem o tempo em que a família vai aumentando, as despesas vão aumentando e o salário não dá. E ele continua te entregando o salário dele. Fala, administra tudo. O aluguel aumentou, mas ele não quer saber. Você começa mandando e depois você fala com seu pai lá, e o pai fala, sua mãe que manda. Você tem que mandar nos filhos, você tem que mandar na casa, você tem que olhar o aluguel, você sai, você resolve, porque você decidiu ser marido e mulher, decidiu ser o pai e a mãe, e infelizmente isso é errado. Mas para que você tenha um homem que é um homem de Deus na sua casa, você precisa reconhecer nele a autoridade espiritual. Você precisa reconhecer nele que ele é homem de Deus. Muitas famílias têm sofrido porque estão disputando o poder. Enquanto estivermos disputando o poder, nós estamos no lugar da queda. Eu ouvi uma história da pastora Cristina. A pastora Cristina, ela foi casada com o pastor Lucas, irmão do pastor Eibe. E depois o pastor Lucas faleceu, ela casou com o irmão o Timóteo, que também é irmão do pastor Eibe. E igual o judeu, né? Remissão. É um povo tão santo que Deus até isso tem feito na história deles. E é interessante que o Lucas e a pastora Cristina viviam trabalhando no Ribeirinho.
são aqueles rios enormes, Rio Tapajós, Rio Negro, Solimões, Rio Amazonas, são aqueles rios enormes. Eu já estive lá, eu desci de Manaus para Santarém, numa chalana, e eu me lembro que era assim, tanta água. Nós ficamos 3 dias descendo o rio, quando nós subimos foram 3 dias e meio. Então eu fiquei 6 dias naquelas águas, mas eles ficaram uma vida inteira, eles sabem bem o que é aquilo ali. E eles estavam em um barco, e eles sempre orientavam os filhos, porque era um barco missionário, era um meio de transporte, não dava para ficar vigiando os meninos o tempo todo. Os meninos brincavam no barco. E eles orientavam os filhos para não mexerem na água. Mas um dia a filhinha deles pegou um baldinho e resolveu pegar um pouco de água para brincar. E quando ela colocou o balde se tornou uma âncora, porque quando ele ficou cheio de água, ele ficou mais pesado do que a criança, talvez. Então, ao invés dela puxar o balde para o balde puxou ela para a água. O barco estava em alguma velocidade e ela foi puxada para a água. E ela caiu naquele mundo de água. E ela diz que caiu ali, e depois de algum tempo, talvez depois de 1 hora, eles perceberam que ela não estava no barco, e correram o barco todo chamando. Então, eles começaram a orar, e o pastor Lucas subiu para o alto do barco, para ficar olhando o rio, e pediu à pastora Cristina para ir descendo o rio. E a pastora Cristina estava orando, querendo ter um corpo para sepultar. Dizendo: Deus, eu queria achar o corpo da minha filha. E então ela começou a chorar, porque no coração dela, ela queria subir o rio, ela queria voltar de onde eles tinham vindo. Ela não queria descer o rio. E ela disse: Deus, eu estou aqui em obediência ao meu marido, porque a tua palavra diz que ele é autoridade sobre a minha vida. Senhor, a minha filha está neste rio, mas eu não posso decidir, porque o meu marido é autoridade sobre a minha vida, e eu vou seguir o meu marido. Senhor, em nome de Jesus, honra, Senhor, o meu coração, e honra, porque eu estou honrando ao Senhor, honrando a autoridade do meu marido. E ela diz que então, o Lucas viu a filha dela, porque quando a menina caiu na água, ela não caiu e disse assim: ai, Senhor, me salva. Ela disse: Senhor, me perdoa, porque eu pequei, porque meu pai falou para eu não mexer na água e eu estou mexendo. E ela então não sabia nadar, mas ela sabia boiar, e quando ela se deixou na água, ela disse que sentiu como a mão do Senhor, que a levou até a flor da água. E ela ficou boiando, eu acho que por 2 horas, quem ouviu o testemunho, parece que ela ficou boiando por 2 horas. E eles encontraram com ela naquele mundo de água, encontraram aquela menina no rio. E a pastora Cristina disse que quando uma mulher honra a autoridade do marido, ela está honrando diretamente o Senhor. Jesus veio na terra, e nós celebramos isso. Mas não há muito que se celebrar, se não mudar a nossa história. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Jesus veio para nos restaurar, para que nós vivamos o melhor que Deus tem para nós. Jesus veio restaurar a nossa casa. Jesus veio restaurar a nossa família. Jesus veio trazer uma nova ordem no nosso coração. Jesus veio para que os maridos sejam proteção para suas famílias. Para que os homens aprendam o princípio de autoridade. Homens precisam aprender a ser instrumentos de Deus. Deus quer usar os homens. As mulheres precisam se permitir estar debaixo dessa autoridade. Bom, eu acho que eu preguei pouco hoje, nem sei, mas eu vou terminar contando a história que eu falei para o pastor Sandro me lembrar. Lembrei. Um homem, ele marcou o encontro com a filha dele. A filha dele, ele queria que o primeiro encontro dela com um rapaz, o primeiro encontro dela com um homem, fosse um encontro com ele mesmo. E ela tinha talvez 13 ou 15 anos, eu não me lembro mais. E ela vestiu uma roupa bonita. A mãe dela deu para ela uma roupa bem bonita. E ela se perfumou, ficou esperando, ele marcou o horário de chegar. E ele chegou, traje de gala. Então, ele tocou a campainha, ela estava cheia de expectativa, e a menina veio até a porta. E ele, então, entregou para ela algumas flores. Ela ficou tão honrada. Ele a tomou pelas mãos, levou até o carro, abriu a porta do carro para ela. E ela entrou, sentou, e ele foi com ela a um bom restaurante. Conversou com ela, ela fez o pedido. Estavam lá, à luz de velas, e ela
Ele perguntou para ela sobre a vida dela. Perguntou quais eram os seus sonhos. Perguntou como ela se sentia. Quis ouvir a história dela. E depois de uma noite bem agradável, ouvindo a filha, ele a levou em casa e respeitosamente a deixou na porta. Beijou a sua face, a filha abraçou e ele disse: não aceite menos do que isso. Nenhum homem que te oferecer menos que isso merece você. Quando os pais assumem seu papel, a sociedade muda. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e te prolongue os dias sobre a face da terra. Isso não é apenas um mandamento com promessas. Isso é uma verdade social. Quando o homem cumpre o papel dele, os filhos melhoram, a família melhora, e a possibilidade de viver muito mais é bem maior. Eu creio que nós estamos começando um novo ano. Um ano para nós refletirmos sobre quem nós temos sido e quem nós podemos ser, quem Deus nos chamou para ser. Se você tem abandonado a sua família, se você tem deixado a sua família e tem sido apenas como arroz, só acompanha. Se você tem esquecido o seu lugar de autoridade, se você tem abandonado o seu ministério, se você tem abandonado o cuidado dos seus filhos, se você tem entregue nas mãos da sua esposa ou sobre os ombros dela o fardo que te pertence, eu queria te convidar nesse Natal, eu queria te convidar a permitir que Jesus restaure você, que Jesus restaure você. Toda a família será abençoada, todas as mulheres serão abençoadas. Perdoe as mulheres que estão aqui sem os esposos, perdoe porque essa mensagem é tão mais para os homens, mas nós vamos fazer uns homens de honra aí também, né, pastor Sandro? Para descer o cajado neles com força. Vou começar no Sandro, vou bater tanto no filho mais velho da casa aí, e depois ele vai, aí eu aproveito que ele tem a mão leve, ele bate para frente, tá, Sandrão? Vamos nos colocar de pé. Se você estiver com a sua família, chega pertinho aí da família. Fala: olha, Jesus veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para restaurar nosso relacionamento. Ele veio para restaurar a família. Feche os seus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria falar agora especificamente para os homens, me perdoem, as mulheres. Às vezes a gente ouve mensagens que até a gente pensa, é verdade, mas a gente não tem a mudança que deseja. Porque a gente tem às vezes pouca coragem para confessar: sou eu, Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Minha responsabilidade, Senhor. Eu quero ser um homem que expresse a tua vida. O Senhor não veio à terra por acaso. O Senhor veio para me restaurar. Restaurar o que eu sou como homem. Sou eu, Senhor. Eu quero ser este homem. Nós gostamos de confessar o pecado dos outros. Poxa, fulano pisou na bola. Nós gostamos de confessar o erro dos outros. A minha mulher é que é errada. Mas hoje é tempo de nós confessarmos a nós mesmos. Dizer: Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar. Toma uma decisão hoje. As mulheres também tomam uma decisão. Eu quero honrar o meu marido. Eu quero honrar a autoridade que está sobre ele. As meninas, eu quero encontrar um homem de Deus para a minha vida. Eu quero conhecer alguém que vai representar Jesus. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive
Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque um dia o Senhor vestiu-se de carne. E o Senhor fez aquilo que nós nem esperávamos, Pai. Pela tua bondade e misericórdia veio morrer em nosso lugar. Ó Deus, e o Senhor nos restituiu. O Senhor nos restaurou, Senhor. O Senhor nos restaurou, Senhor. O Senhor nos deu autoridade outra vez, Senhor. E nós assumimos, Pai querido, que vamos viver na nossa casa, Senhor, a vida do Senhor. Nós te convidamos para entrar na nossa história. Nós te convidamos, Senhor, para entrar na nossa história. Ó Deus, o Senhor não seja esquecido no dia do Natal. O teu nome não seja esquecido da nossa casa, Pai. E a celebração, Senhor, não seja maior do que a vida que vivemos com o Senhor. Que a festa não suplante, Senhor, a graça do Senhor em nós, Pai. Queremos levar para todos os dias, Senhor, a celebração de que o Senhor veio, de que o Senhor reinou, de que o Senhor voltará. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Pai querido, por este tempo. Muito obrigado por esta data especial. Muito obrigado por este Natal. E nós pedimos, entra na nossa história, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Adore o Senhor. A se abrir, toda a terra se dobrou Oh, glória! Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas Oh, glória! pelas Toda glória ao teu nome, portas da Pai. cidade,